Direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora dos desafios ambientais. Eu converso com João Paulo Capobianco, que é secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar com você aqui e todos os ouvintes aí da TV Gazeta. Bom, vamos falar de flexibilização da legislação. Nós já tivemos algumas revisões pelo Congresso e desde a semana passada nós estamos vendo muito barulho, muita briga pelas redes sociais, polêmicas a respeito da PEC das praias, que prevê a transferência da posse de terrenos da Marinha, da faixa de 33 metros, do ponto mais alto da maré, da União para estados e municípios e proprietários privados. Há uma grande preocupação, esse projeto começou lá atrás, em 2011, do ex-deputado Arnaldo Jordi, agora tem como relator no Senado o senador Flávio Bolsonaro. Como é que o senhor vê essas flexibilizações gerais, quais as que te preocupam mais e a questão da PEC das praias? Denise, existe um conjunto de projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que causam muita preocupação e podem levar a muitos retrocessos numa legislação que é considerada uma das mais avançadas do mundo. Nós temos aí, por exemplo, um projeto de lei, o 364, que elimina a proteção de todos os campos nativos e formações não florestais em todos os biomas brasileiros, que seria algo absolutamente dramático. Temos um projeto de lei, o 3334, que viabiliza a redução da área de reserva legal, ou seja, a área que todo proprietário rural deve manter como vegetação nativa na Amazônia. Então, isso vai abrir um espaço enorme de destruição. Temos projeto de lei de anistia para desmatadores, obras de irrigação em áreas de preservação permanente, ou seja, tem um conjunto enorme. E temos o que se chama de a mãe de todos os problemas, que é a flexibilização do licenciamento ambiental, trazendo muitos riscos para futuros empreendimentos em todo o país. Esta PEC, que envolve os chamados terrenos de marinha e que se utiliza como a PEC das praias, na realidade ela é muito mais ampla do que as praias. Ela também atinge todas as áreas de influência da área de inundação dos rios federais em todo o país. Isso tem uma importância enorme do ponto de vista ambiental. Todas essas regiões, tanto as regiões da costa como as margens dos rios, elas têm um papel central na questão da defesa do meio ambiente e na manutenção do equilíbrio ambiental. Se nós olharmos agora o desastre que ocorre e agora finalmente entrando agora numa fase melhor, embora com os danos dramáticos verificados no Rio Grande do Sul, justamente as áreas de margens de rios que foram ocupadas indevidamente acabaram gerando problemas dramáticos para as pessoas que lá residem. Essas áreas são importantíssimas, tanto do ponto de vista da proteção da vegetação, da biodiversidade, como são áreas de contenção de encostas, de margens de rios, são áreas que permitem a infiltração mais lenta da água, no caso das enxurradas, portanto, são áreas que precisam estar sob proteção. O mesmo, evidentemente, na região litorânea, que precisa de estar sob proteção, porque são áreas muito instáveis e sujeitas a muitos danos ambientais, caso sejam degradadas. Agora, secretário, há algumas divergências na questão ambiental também dentro do próprio governo, como essa incentiva a exploração de petróleo, de gás, a possibilidade de exploração da margem equatorial, essa é uma grande preocupação, e mesmo demora para se definir um mercado de crédito de carbono, regras maiores que possam atrair mais dinheiro para o Brasil. Os Estados Unidos lançaram um mega pacote e o Brasil vai concorrer com os Estados Unidos na atratividade de capital. Então, como é que o senhor vê essas contradições internas do governo?
Olha, em relação ao mercado de carbono, não há contradição interna no governo. Ao contrário, o governo se organizou e fez um acordo com o Senado, no sentido de propor uma legislação extremamente interessante, avançada, para regular o mercado de carbono. Isso tramitou com a relatoria da senadora Leila e foi aprovado no Senado com o apoio da base do governo e depois foi para a Câmara dos Deputados, onde sofreu várias alterações e agora retornou ao Senado. O trabalho do governo, de forma integrada, reunindo um conjunto de ministérios, é justamente o de apoiar a aprovação desse projeto de lei o mais rápido possível, garantindo exatamente isso que você falou, quer dizer, criando um ambiente onde o Brasil possa se beneficiar do lançamento de créditos de carbono para justamente financiar a sua transição energética, financiar a conservação ambiental e garantir com isso uma ação de redução de emissões de gases de efeito estufa e de promoção da adaptação às mudanças do clima. Portanto, não há nenhuma divergência no governo em relação a esse ponto. Com relação à exploração de petróleo, que é um tema que vem mobilizando debates na imprensa de forma bastante intensa nos últimos meses, a questão não se trata de uma divergência sobre a decisão da exploração ou não do petróleo. Essa é uma decisão que não cabe a nenhum ministério específico, nem ao Ministério do Meio Ambiente, nem ao Ministério de Minas e Energia. Essa é uma decisão que cabe ao Conselho Nacional de Política Energética, que é quem estabelece as estratégias, as prioridades no campo da produção de energia no país. O que ocorre é que, para você fazer a exploração do petróleo, é necessário que todas as questões ambientais, as salvaguardas ambientais sejam observadas. O IBAMA, ao longo desse período agora de 1 ano e meio praticamente, desde janeiro do ano passado até agora, o mês de maio, emitiu dezenas de licenças para as atividades da Petrobras no litoral brasileiro. Então não existe nenhuma posição contrária à atividade de exploração de petróleo, que, como eu disse, é um debate que deve ser feito no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética. No caso específico da exploração do poço que a Petrobras pretende fazer a perfuração para identificar o potencial de exploração na região da chamada Foz do Amazonas, o que está em jogo ali são questões de licenciamento, ou seja, a Petrobras ainda não ofereceu ao IBAMA, que é o órgão federal responsável pelo licenciamento, as informações necessárias a garantir que essa operação será feita com toda a segurança ambiental que uma ação dessa exige. Agora, secretário, para fecharmos apenas 1 minuto, o que se pode fazer para estimular estados e municípios ou dar condições deles fazerem frente a esses eventos climáticos como no Sul? Olha, nós estamos apoiando a elaboração dos planos de mitigação, que é a redução de emissões, e adaptação às mudanças do clima. Isso é fundamental. Os municípios precisam incluir nos seus planos diretores as medidas necessárias a adaptar, a preparar o território de seus municípios para os eventos climáticos extremos que, infelizmente, já estão aí. Quer dizer, nós não temos mais como evitar, nós podemos reduzir o impacto desses eventos climáticos extremos, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. Isso é uma obrigação de todo mundo, todos os países estão envolvidos nisso a partir do Acordo de Paris. Agora, é fundamental que os municípios se preparem, façam os planos de adaptação. O Ministério do Meio Ambiente vem apoiando a elaboração de planos de adaptação e os estados também precisam entrar nesse esforço, que tem que ser um esforço de âmbito nacional.
porque a adaptação à mudança do clima exige preparar a sociedade, se antecipar a questão do risco, gerenciar o risco e não apenas o desastre, porque atualmente, infelizmente, nós estamos mais atuando no desastre, na mitigação do impacto, o que é muito importante, é claro, nós temos que socorrer as pessoas, nós temos que atuar, mas nós precisamos evoluir para a gestão do risco, para retirar as pessoas das áreas de risco e para reduzir o impacto futuro das mudanças climáticas e dos efeitos climáticos extremos que vão se agravar. Eu agradeço muito a participação de João Paulo Capobianco, que é secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Secretário, mais uma vez, obrigada. Uma boa noite. Boa noite, foi um prazer estar com você mais uma vez. Obrigada. Com vocês.